E aí rapaziada, voltamos para mais um vídeo, dessa vez de Blue Lock, falando sobre os 23 jogadores eliminados da Liga Neoegoísta. A gente já fez um vídeo dos 23 que vão para a Copa do Mundo e tá na hora agora de fazer o dos 23 que ficaram de fora da Copa, que ao todo é tudo figurante basicamente, tirando 2 ou 3 ali, você já deve saber quem é. Então se inscreve no canal que ajuda demais. Vamos pro vídeo. Começando pelo setor italiano, 3 jogadores foram eliminados, ficaram de fora da Copa. Primeiro, o Tanaka, ele não aparece muito na Liga Neoegoísta jogando pelo Ubers, se eu não me engano, ele nem chega a entrar em nenhum jogo. Se eu tiver errado, deixa aí embaixo. O segundo do Ubers que ficou de fora foi o Shiguma, o altão lá, que se eu não me engano, ele jogou naquela fase em que o Izagi jogou junto do Rin e do Shidou, dos 6 melhores do Blue Lock. E esse Shiguma tava no outro time, se eu não me engano também era do time do Otoya e do Caraço. Mas é isso, ele também nem aparece direito jogando pelo Ubers. E o terceiro e último que não vai para a Copa do Ubers é o Ishikari. Esse aqui é um dos poucos conhecidos assim comparado aos outros dois, mas segue a mesma linha. Ele não jogou, se eu não me engano, nenhuma partida. E o único destaque dele é a altura, já que ele é o aluno do ensino médio mais alto do Japão. Agora passando para o setor inglês do Manshine, teve 7 jogadores que ficaram de fora da Copa. E aqui tem aquele jogador, tem jogadores mais conhecidos e aquele jogador que foi surpresa para todo mundo que ficou de fora. O primeiro foi o Kazuma e você deve lembrar dele, ele era o zagueiro do Sub-20 antigo que jogava junto com o Aiko. Ele era considerado assim o pitbull da zaga com a força física dele e com a pressão absurda que ele fazia. Só que isso só foi mostrado nesse jogo mesmo, porque na Liga Neoegoísta ele não jogou nada. Tá igual aquele jogador que joga muito no clube e chega na seleção e não joga nada. Aqui é basicamente o oposto, joga muito na seleção e no clube não fez nada de importante. O próximo é o Taiga, que é outro jogador que não fez nada. O cara mal jogou no Manshine, é isso. O próximo, Junichiro Anima, o último dos irmãos Anima, que tinha sobrado e sobrou pra fazer nada na liga, mas fazer o que, né? Era questão de tempo. Ele não ganhou nenhum lugar de um time e ficou de fora dos 23. Seguindo, a gente tem o Nishioka fora da Copa, aquele famoso Messi de Aomori. Assim, não tem o que falar dele, só colocaram um hype absurdo no cara e o cara não entregou nada. Simplesmente esquentou o banco do Manshine, nem apareceu e é aquilo. O autor tem pouco tempo para desenvolver os personagens, então ele vai com os principais e o resto é o resto. O próximo é o Reiji Hiragi. Esse daqui já é um jogador interessante porque ele teve destaque no spin-off do Nagi e foi mostrada a habilidade dele, que tem a ver com o jogo de tarô. Só que na liga ele não jogou absolutamente nada. E assim, eu nem sei se ele entrou em alguma partida, mas talvez pode acontecer alguma coisa com ele e os outros jogadores dessa lista eliminados, que dá pra salvar alguma coisa assim. Mas seguindo, a gente tem o Sara Madara, que é a única coisa interessante nele é o nome. Esse nome é muito bacana, eu acho esse nome muito bacana, Sara Madara, mas tá fora, outro figurante no futebol. E por fim, e o mais surpreendente, claro, o Nagi. Eu não vou me estender porque já tem um vídeo analisando isso, do que aconteceu com o Nagi e a minha opinião. E eu achei assim, merecido, tipo, o Nagi é meu personagem favorito, mas ainda falta alguma coisa pra ele se tornar um jogador com ambição mesmo. Então, eu prefiro ele até ficar de fora dessa convocação pra Copa, desses 23, e se preparar melhor pra voltar mais forte. Agora passando pro setor francês, a gente teve 4 jogadores eliminados e um deles eu particularmente queria que fosse pra Copa, rapaziada. O primeiro eliminado aqui foi Kento. Ele é um jogador da antiga Sub-20 e outro jogador do Sub-20 caindo fora, hein? Olha só, que mostra que separados em clubes os caras assim não jogam nada. O outro foi o Haruhiko, que se eu não me engano teve um destaque no spin-off do Nagi, mas tirando isso não mostrou absolutamente nada. O terceiro eliminado foi o Endouji, que a única coisa que ele se destacou foi no visual, principalmente no olho. O olho dele parece uma estrelinha, bacana, mano. Do resto, tá ali só pra fazer volume no Manshine. E o último que não podia faltar, o Tokimitsu. E eu queria muito que ele fosse pra Copa. Podia tirar assim, um Fukaku, mano.
e colocar ele. Mas é a mesma coisa que eu falei do Nagi aqui, vale pro Tokimitsu. Só que ele precisa de mais confiança nele mesmo, por isso que eu também acredito que ainda não vai ser o fim para ele no Blue Lock. Agora vamos pro setor da Alemanha, que teve o menor número de eliminação entre os 5 times, só teve 2, mas 2 que tem assim uma importância, um pelo meme e o outro teve um destaque no jogo do Sub-20. O primeiro é o Igarashi, rapaziada, e assim, o Igarashi pra mim sempre foi uma incógnita nessa liga, porque ninguém sabia se ele ia entrar dos 23, se ele ia fazer alguma coisa, se ele ia ganhar um valor pra ir pra Copa, só que no final ele entrou, marcou o rim, cavou uma falta, só isso basicamente, mas ele não conseguiu um valor suficiente. Comenta aí, o Igarashi merecia ou não tá entre os 23 jogadores? E o outro foi o TP Neru, que na seleção ele jogava como defensor velocista. Mano, ele jogou absurdo naquele jogo. Só que na liga ele não teve essa oportunidade, já que tinha os laterais do Bastard mesmo, os alemães, e foi entrando uma galera que nem era da posição de lateral e foi ocupando ali, e ele foi ficando de fora e não recebeu valor, até onde a gente sabe. E para finalizar, os últimos 7 eliminados vêm do Barça, que tem a mesma quantidade de eliminados que o Mannheim. Os dois tiveram o maior número assim de eliminação na liga. O primeiro foi o Hayat, que teve seu destaque no jogo do Sub-20, ele foi o meio de campo da seleção ali, só que assim, como vários jogadores do Blue Lock, ele não teve muita oportunidade no Barça, que pra mim foi um desperdício, mano. Vários jogadores do Sub-20 ter ido pro Barça, já que ninguém ligava pros outros jogadores do Barça, assim, tirando o Bátira, o Otoy e o Lavin, o resto era resto. Mas seguindo, a gente tem o Darai, outro jogador da antiga seleção Sub-20, que jogava pela lateral, também jogava muito, e ele cai na mesma coisa aqui que os outros jogadores do Blue Lock. Não teve tempo para jogar e foi de base. O próximo é o Teru, outro jogador do Sub-20. Esse é um dos atacantes que, se eu não me engano, não entrou em nenhuma partida. O próximo eliminado é o Raiji. Nada a comentar, a gente assim, mal viu ele jogando. A única coisa que destaca nele é o dedo na boca, que ele fica assim quase sempre. Dito isso, eliminado. O próximo é o Akatsuki, outro jogador do Sub-20, outro meio campista que não jogou na liga. E assim, eu não sei se você percebeu, porque tanto jogador do Sub-20 foi pro Barça. E no final, assim, eles nem tiveram a oportunidade de jogar. É a escolha, né? Escolheu errado e tá aí. Seguindo, a gente tem o Tetsu, jogador que não fez nada, é isso. E o último é o Ike, que ele teve um destaque no spin-off do Nagi, beleza. Foi bacana, mas assim, como o Hiraji, ele foi descartado nessa liga. De 46 jogadores, 23 foram pra Copa, rapaziada, e 23 foram eliminados. O que você achou dessa escolha final? Comenta aí. Uma pergunta agora, se a Copa pudesse ter 26 jogadores ao invés de 23, qual desses 23, os 3 que você escolheria? Deixa aí embaixo. Como sempre, rapaziada, aqui sai vídeo quase todo dia de Blue Lock, então tem que estar inscrito pro próximo. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!